Olá, meus amigos, boa noite. Eu novamente aqui nesse dia fazendo uma live aí sobre a minha experiência fora do Brasil. Vão entrando aí, eu vou chamar a minha convidada dessa tarde e noite. Por favor, peço que vocês me avisem como é que tá o áudio aí, se tá bom, se vocês estão me ouvindo. Por favor. Já agora sim, já te Cheguei. aparece. Consegue me ouvir bem, Ana? Consigo te ouvir Sim, bem. também. Sim, também consigo te ouvir. Enquanto isso, pessoal, aproveitem aí esse momento, o aviãozinho convida aí no mínimo umas 10 pessoas para participar dessa live. É, Nós vamos conhecer a história da Ana, um pouco da parte, né, da parte de morar fora do Brasil, mas a Ana tem uma história incrível. Depois eu peço para vocês seguirem aí o perfil dela e conhecer a história. É uma história muito que incentiva muito nós mulheres. eu estou E hoje enviando aqui. também estou enviando aqui, convidando o pessoal. Convidei vocês também, que está entrando. Vocês que estão entrando aí, que está sem áudio? Você está me ouvindo? Não, eu te escuto. E o pessoal? Ah, ok. Eu É estou o te pessoal que está ouvindo. falando. Me confirme aí, pessoal. Eu estou te ouvindo. Eu estou te ouvindo bem também. Deixa eu ver aqui pelo outro telefone para ver se tem áudio aqui. Estou te ouvindo. Sim, está saindo, é. Eu estou te ouvindo bem também. Deixa eu ver aqui pelo outro telefone para ver se tem áudio aqui. É. Tem áudio sim. A pessoa que falou aí, tenta sair e entrar de novo na live, que pode ser alguma coisa do Instagram. É, áudio tem. Aham. Sim. Pessoal, não esquece aí de convidar os seus amigos para estar aqui junto ao vivo nessa live. Ótimo, já deram um ok aqui no vídeo, no som. Ah, então tá bom. Para quem não me conhece, eu sou a Nádia Amorim, né? Eu estou aqui há quase 8 anos aqui na Europa. Na verdade, agora dia 2 de fevereiro vai fazer 8 anos e aqui em Madrid, em julho, vai fazer 8 anos. Eu sou de São Paulo capital. E quem não sei quem tem me acompanhado ou não, mas com essa série de lives, a minha ideia, né, é poder ajudar você que tem o desejo de fazer uma viagem ou se não morar em outro país. E eu vi que uma maneira de poder ajudar você é poder compartilhar a história de quem já mora ou quem já morou, né? Porque tem vários desafios, tem vários detalhes na vida de cada pessoa que isso eu tenho visto, várias pessoas têm conversado comigo aí no inbox, e eu tenho visto que tem ajudado muito a vida dessas pessoas, né? Tem coisas que elas nem sabiam que tinha que fazer, tem pessoas que têm visto que cada pessoa tem a sua história, né? Então, esse é o propósito da live, poder ajudar você que deseja morar fora e de que ver que não é tão difícil como a gente, né, a mentalidade brasileira de pensar que é difícil. Deixa a palavra com você, Ana, para se apresentar. Olá, gente. Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou Ana Polteira. Eu estou na Suíça há quase 20 anos. Eu cheguei aqui, eu tinha vinte Olha e só. nove anos. É, Foi um momento bem desafiador da minha vida, porque Aham. naquela época eu não tinha dinheiro e estava fugindo de um relacionamento abusivo, de um marido que Nossa, queria me matar a qualquer preço. E aí, nossa. eu pedindo ajuda para amigos, Uhum. Uhum. consegui, através de um outro amigo que tinha um contato de uma agência que levava pessoas para a Europa para trabalhar. Uhum. E eu falei, eu quero. Eu, Claro. Aí eu não sabia falar a língua na Uhum. época, eu tinha só o Uhum. inglês básico. E aí eu Uhum. veio a oportunidade, o pessoal falava, a atendente era uma portuguesa. Eu falei, meu Deus,
Parecia que as portas estavam se abrindo assim, tudo de uma vez. Aham, aham. O rapaz que me deu o cartão, ele falou assim, olha, eu tô te dando um cartão, você se vira. Liga lá e pronto. E eu falei, mas como que eu vou ligar? Eu não sei falar. Ela fala português. Eu falei, então tá bom. E Aham, aí aham. eu aproveitei a oportunidade. Eu Uhum, a minha história é bem desafiadora, porque na época eu não tinha realmente condições financeiras para viajar para outro uhum, país. O que uhum. veio para mim foi um contrato de trabalho que praticamente Que caiu na minha ótimo. mão de assim, de Uhum, presente divino de Deus. uhum. E eu não pensei duas vezes. Eu aceitei o contrato e Claro. vim embora. Eu estava com 20 francos na carteira. Isso não é nada para a Isso. Suíça, não é Isso nada. equivale ao quê? Em reais? 100 reais. R$ 100. Um pouquinho. 100 reais. 20 Veio com menos franco, do que eu. 20 franco, a coragem de viver em outro país e Aham. o contrato de trabalho. E Uhum. por incrível que pareça, hoje eu trabalho muito com a lei da atração, a visualização. Uhum. Hoje eu Uhum. sei o que que é. Naquela época eu não sabia. Eu fazia isso, eu praticava sem saber o que que era. E Uhum. eu, Uhum. antes da minha viagem, eu vi tudo. Como eu ia ser recebida, Olha como eu ia só. chegar no lugar. Eu me vi Aham. atravessando o oceano, eu me vi chegando no local, eu me vi conversando na dogana, né? Uhum. E eu treinei também tudo aquilo que era para eu falar na hora do controle do passaporte. Eu não Da sabia imigração, né? falar, mas eu Uhum. treinei algumas palavras, algumas frases que era Uhum. quanto tempo você vai ficar, por que você está vindo. Então eu respondi Uhum. exatamente aquilo que tinha que responder, foi o que me aconselharam, o pessoal da agência. Responde Uhum. exatamente aquilo que eles perguntam, nada mais. Se eles Uhum. perguntar, responde. Se não perguntar, fica com a boca calada. E isso eu Claro. aprendi essa lição. Quanto mais nós Sim. damos explicação na hora de atravessar, na hora de apresentar o passaporte, mais temos dificuldades de permanecer no país. Porque É quanto mais verdade. você se enrola, mais eles arrumam um meio de te levar Sim. lá para dentro e começar a investigação Para tomar um café, né? Eu para brinco que tomar é um a café. sala de tomar café. Isso, a sala de tomar Mas café. é. Mas eu fui falando com Deus dentro do avião, Uhum. né? Eu vou Uhum. chegar lá, vai dar tudo certo, tudo bem. Uhum. Mas eu tive desafios quando eu cheguei aqui na Suíça. Eu, eu desci no aeroporto de Zurique e Uhum. eu tinha que tomar um trem e eu não tinha dinheiro para pegar esse trem. Uhum. Porque os 20 francos que eu tinha no bolso, eu comprei uma pilha para o meu Walkman, que tinha acabado a bateria. Aham. Eu comprei um lanche, porque eu estava com fome, e uma água e um cartão para Aham. telefonar para a agência. E aí o Aham. dinheiro foi embora. O que aconteceu? Eu, eu me vi numa situação aonde eu telefonei para a agência e ela falou, Ana, você precisa pegar um trem. Eu falei, mas meu Deus, como que eu vou pegar um trem se eu não tenho dinheiro? Eu acabei de Uhum. gastar os 20 francos que eu tinha na carteira. Ela falou, mas Ana, como que você viaja sem dinheiro? Porque o que acontece? Quando eu saí do Brasil, as pessoas, minhas amigas, elas estavam Uhum. me gorando para eu não viajar. Eu Ah, duvido que você vai viajar. Eu duvido, né? E aí, como eu vi que o negócio estava muito para cima de mim, eu falei assim: vou fechar a boca uhum. e vou falar que não, Claro. eu acho que não deu certo, o pessoal não me ligou mais e eu resolvi calar. Sim, mas isso, você falando, desculpa te cortar, Ana, das pessoas, até na primeira live que eu fiz, foi um dos comentários, das pessoas mais próximas vão sempre te desmotivar para fazer aquilo que você tem o propósito, né? Então a gente não tem que ouvir, a gente tem que ter certeza do que a gente está fazendo é o certo. Isso é super É importante porque dentro desse processo. se vibra no seu coração, se tem algo de mudança na sua vida e você fica Uhum, ouvindo a multidão, você não vai avançar. Filho, claro, aqui, ó. Ó. é verdade. Você não vai avançar porque a multidão não vai deixar você avançar. Claro. E aí o que acontece? As meninas começaram a duvidar de mim. Você não vai viajar nada, eu duvido. O pessoal tá te enganando, eles não vão te levar. Você acha que vai te levar? Você não sabe nem falar a língua deles.
e começaram a tirar sarro de mim também, né? E aí, o que eu fiz? Eu usei a lei do silêncio e falei, tudo bem, boa noite, meninas, boa noite quem está Uhum. entrando aí. E aí Sejam bem-vindos. eu usei a lei do silêncio, eu fiquei quieta e não falei com ninguém. Uhum. Eu fiquei tão quieta que eu não pedi dinheiro para ninguém para viajar também. Por isso que eu Uhum. viajei só com os 20 francos, que era o único dinheiro que eu tinha no Brasil, e eu tinha um contrato Uhum. de trabalho, eu falei, eu vou, e pronto. Claro, é. E O aí, mais quando difícil chegou, você, os dois mais difíceis você tinha, tinha, então você sabia que o restante ia acontecer. exatamente. E aí, quando eu cheguei em Zurique, eu não tinha o dinheiro da tal passagem, eu entrei em desespero, Uhum. em pânico, e ela falou assim, Ana, eu vou esperar abrir a agência, nós não estamos na agência ainda, eu vou esperar abrir a agência para o pessoal Uhum. emitir um bilhete, uma passagem, e você vai ter que retirar no balcão da, da, Da empresa, né? da empresa, aqui a gente chama Bahnhof, né, da Bahnhof, Uhum. da estação de trem. Aí ela falou: você vai lá na Bahnhof e tira o seu bilhete. Mas como que eu vou fazer isso? Tudo para mim era muito assim, mas como que eu vou fazer? Aonde que é Claro, isso? Eu não com sabia falar alemão, né? alemão ainda. Como que eu vou perguntar onde que é o guichê do bilhete para tirar o bilhete? Ela falou: ah, não, você olha onde tiver todo mundo comprando o bilhete, você vai lá e mostra seu passaporte. Uhum. Aí ela falou assim para mim: quando der tal hora, você me liga. Aí eu vou dizer se tá lá ou não, aí você vai. Tudo bem. Aí eu Uhum. esperei. Aí daqui a pouco eu liguei para ela. Ela falou: pronto, a gente já mandou, vai lá no balcão e vê se chegou. Cheguei lá, o bilhete Uhum. estava lá. Falei: ai, meu Deus, Que pronto. ótimo. Aí eu falei assim: e agora? Aonde que eu vou achar a estação de Zurique? Porque eu estava na Flughafen, no aeroporto, e eu tinha que Aham. achar a estação de Zurique. Quando eu cheguei na estação de Zurique, e agora? Onde que eu vou achar o trem para ir para toda essa cidade? Aham. Eu não tinha também dinheiro para o dinheiro tinha acabado para tudo e eu não tinha dinheiro Uhum. para comprar um novo cartão telefônico. E aí, Uhum. uma outra situação, eu tinha 2 francos e a coragem de pedir dinheiro na estação. Gente, eu me endinguei na estação. Eu me endinguei na estação e eu recebi, completou 5 francos e eu comprei mais Uhum. o cartão Um telefônico para ligar bilhete. para a agência. Ana, onde você está? Eu falei, eu tô na estação eu tô no aeroporto ainda porque eu não sei como eu faço para ir para Zurique. Ela falou, mas meu Deus do céu, pergunta, Ana. Aí eu comecei a perguntar, colocava o bilhete assim pro pessoal, colocava o dedinho Aham. assim pro pessoal Aham. falar, e ele falava assim, desce aqui. Aí eu desci, peguei o trem, aí eu desci onde Uhum. todo mundo desceu. Aí na hora que eu tô subindo a escada rolante, aí eu vejo Zurique, pá, bem grandão. Eu falei, meu Deus, eu estou em Zurique, eu não acredito, eu estou em Zurique. Eu fiquei tão emocionada, Aham. eu fiquei tão emocionada, foi uma, assim, parecia que eu tinha descoberto o Brasil, descoberto Zurique. Aham. E aí Aham. quando eu cheguei lá, eu também apontei o dedinho no bilhete, gente, tipo, né, onde que é isso Uhum. aqui, né? E aí a Uhum. moça, uma pessoa me levou até perto do trem, ela Ah, falou, esse trem aqui que você vai pegar. uhum. Tomei esse trem, eu estava com meu bilhete, teve o controle da polícia, tudo. Cheguei lá na Uhum. estação onde eu tinha que descer. Chegou na estação, desci do lado errado. Ah. Desci do lado errado. Cheguei do outro lado, eu não tinha nada. Vai eu telefonar para a agência de novo. Eu desci no lugar errado, agora eu não sei onde que eu tô. Ela falou, ah, não, onde você desceu? Tá escrito Cur, mas eu não tô vendo onde você falou, que tinha táxi, que tinha um monte de loja. Aham. Então você tá do Aham. lado errado da estação, Ana. Ah, só. Não, mas é normal, né? Aí lá volta eu pro outro lado da estação. Aham. Gente, eu tinha que pegar um táxi. Como que a pessoa pega um táxi sem dinheiro? É. Me diz. Como que o ser humano pega um táxi sem dinheiro? E aí eu peguei o táxi, mostrei o contrato para a mulher e falei para a mulher, eu quero ir nesse lugar aqui. E aí quando eu cheguei lá, eu falei para ela, I don't have money. I don't have money. Ela falou, ok, no problem. Aí ela foi embora e eu fiquei lá no Uhum. hotel. Daqui a pouco chegou o pessoal para me receber tudo, né? E ele perguntou para mim: você tem fome? Eu falei: tenho. O que que você quer comer?
o que tiver. O que você quer beber? Um Guaraná. Ele falou, Guaraná a gente não tem Coca-Cola. Eu falei, então me traz uma Coca-Cola. Eu preciso dormir, eu tô com muito sono. Claro, a questão E do aí, fuso também, né? a minha chegada na Suíça foi essa, foi uma chegada Aham. desafiadora, cheio Uhum. de desafios. Eu, não tive medo em nenhum momento, eu só me senti um Uhum. pouco perdida, isso é normal. Uhum. Uhum. Eu estava com meu contrato de trabalho, meu salário era um salário fixo, todo mês eu tirava Uhum. X, eu aprendi a administrar meu dinheiro, eu Que é gastava importantíssimo. X por semana, que era a minha Uhum. alimentação, meu cartão de telefone e as minhas necessidades básicas. Na época, Claro. se eu gastava mais ou menos 70 francos por semana, era muito. Porque eu tinha um Uhum. controle financeiro muito grande na minha vida. Claro. Porque eu E, imaginei, se eu estou aqui, é porque eu venci uma etapa claro, gigantesca. claro, Então eu não vou claro. gastar dinheiro. Claro, Então eu não importante gastei você dinheiro. falar isso, né? Dessa questão do administrar, porque é Sim, fácil. A nossa experiência aqui na Europa é fácil você vir morar aqui, as coisas são mais baratas mesmo. O poder aquisitivo a gente consegue comer com mais facilidade, né? E aí as pessoas pensam que pode usar o seu salário, né? Posso dizer assim, para gastar e comprar roupas, porque as roupas de marca aqui são caras, são mais baratas, coisas tecnológicas. Aí quando vai ver no final do mês não tem dinheiro e não olha consegue quem se entrou planejar aí, o para fazer um Thales. curso. Ei, Thales! Oi, Thales. Seja bem-vindo. Thales, seja bem-vindo. Nós estamos falando Então é aqui dos desafios importantíssimo. da Europa. Pois sim. Então é super importante essa questão de você saber administrar, né? Não só, principalmente o antes da viagem, né? Porque é importante, por mais que tenha sido a sua maneira também foi bem louca como a minha, mas querendo ou não, a gente planejou também. Mesmo que era 20 francos, mas você tinha convicção que Deus de alguma maneira iria E te suprir. aquilo que é mais bonito, que esses 20 francos, ele virou muito dinheiro, porque Pois. hoje eu tenho uma estabilidade financeira Uhum, maravilhosa, eu tenho um carro uhum, bom na garagem, eu tenho um apartamento de uhum, 150 metros quadrados meu, eu tenho a minha uhum, vida segura, minha, eu não dependo de uhum, ninguém, eu não dependo do governo, né? Eu tenho a minha própria uhum. empresa. Então, tudo aquilo que eu fiz lá atrás Claro, refletiu na minha situação hoje. Então, claro, hoje, se eu me tornei a mulher que eu sou, porque eu me permiti também, me claro. permiti viver o novo. E quando Exato. a gente se permite viver o novo, tem os desafios, você vai cair, você vai levantar, você vai Uhum, chorar, você vai passar a noite sem dormir, você vai ter medo, você vai sim, ter, né, desespero, será que vai dar certo, será que sim. não vai dar? Mas quando eu era criança, eu já sonhava em viajar de avião. É isso que eu ia Eu, perguntar justo isso. Você eu, sonhava? eu dormia, eu me via vendo Olha o só. meu corpo lá em cima, eu me via. Eu sobrevoava sobre a Aham, casa, eu via tudo lá de cima. Então eu sempre soube que eu ia viajar de avião, porque eu também falava que um dia eu ia estar num aham, daquele, eu ia aham. estar num avião. Como eu não sei, eu só sei que com 29 anos eu viajei a primeira vez de avião. Ó, E esse sonho, esse desejo de criança se tornou uhum, realidade na minha vida. uhum, Então, uhum, quais desejos hoje, pessoas, pessoais, mulheres, homens, jovens, que vocês têm no uhum. coração de vocês, que vocês desejam realizar e acham que é impossível isso acontecer? É verdade. Porque eu nasci numa vila, né? Uhum. Pequena, aonde Você é de qual lugar do Brasil? eu Você é sou de de São Paulo, São né? Paulo, São São Paulo. Paulo. Mas lá no fundinho, aonde o Judas perdeu as botas, aonde e a minha família que é de lá, a minha irmã Uhum, ama morar lá. Então, quer dizer, uhum. cada pessoa é uma pessoa. Claro, Eu sempre claro. sonhei em ser livre. A minha irmã, Uhum, ela sempre sonhou em estabilidade do mínimo. E eu sempre uhum. fui ambiciosa, né? Eu sempre pensei Só- grande. Eu sim, sempre tipo, pensei conquistadora, né? conquistadora. Quando eu saí de casa, eu falei, eu vou conquistar o que é meu, porque nada disso aqui me Claro. pertence. Então eu sempre tive esse modo de pensar, que eu ia conquistar a Uhum, minha independência. E ao sair de uhum. casa, eu conquistei a minha independência.
E essa claro. independência fez a mulher que eu sou hoje, uma mulher Uhum, madura, uma mulher segura, mãe, esposa e uhum, bem-sucedida. Mas tudo isso porque eu me permiti viver o novo. uhum. E isso sobre uma coisa interessante que você falou que conseguiu o contrato de trabalho, né? Existem agências hoje em dia que fazem esse tipo de coisa? Como que você pode dar algum tipo de dica para as pessoas Olha, para ir buscar no Google? isso foram anos atrás, né? Sim, Agora, hoje em dia, eu não tenho mais não tem, contato né? nenhum, mas 20 anos atrás tinha a possibilidade. Eu trabalhei no hotel, aonde eu conheci o Uhum, meu marido, o reitor uhum, Polteira, e tornou meu marido, e nós vivemos uhum, anos juntos. uhum, E por causa dele, né, dessa convivência com meu marido, que eu me tornei a mulher que eu sou hoje aqui na Suíça. uhum, uhum. Então foi tudo. Deus, quando tem um destino na vida da gente, é já tudo encaminhado, tudo É organizado. verdade, é verdade. A única diferença que esse meu marido, por ser um homem maduro, um homem viúvo, um homem bem mais velho do que Uhum, eu também me permiti aceitar essa proposta, que também não foi fácil. Eu, uhum, uma moça jovem, 29 anos, com um homem o dobro da minha idade. uhum, Então eu me sentia, no começo eu me sentia assim um pouco é, fora do contexto. Eu tinha uhum, vergonha, uhum, eu ficava me sentindo mal, mas depois eu percebi que o amor que ele tinha por mim uhum, supria tudo isso, supria tudo uhum, isso. Então ele supriu minhas necessidades, supriu a uhum, minha vida e uhum. e fez a mulher que eu sou hoje. Agora, vir Que para a ótimo. Europa é um desafio? Gente, vir para a Europa é um desafio. Vai ser Sim, desafio para todo mundo. Quem não vai sim, passar por desafios da vida? Engravidar aos sim. 48 anos como eu é desafio? Uhum, Mas sim. em qual época da sua vida você não vai viver um desafio? Claro, claro. Os desafios estão aí para ser vividos. Vai testar sua capacidade de sobrevivência. Exato. Qual é essa capacidade De, de sobrevivência? Até quando você está disposta a encarar o novo, a viver o claro, novo? claro. Agora De eu te digo, não se limitar com medo, né, de não tentar, né? Eu sempre, desde criança, eu sempre pensei, eu prefiro me arrepender pelo que eu fiz do que eu não fiz. Porque imagina se você, tudo que você passou, se não tivesse tido essa oportunidade, ou se tivesse tido e tivesse dito não. Talvez exatamente. tudo, claro, que a gente sabe que pode ter acontecido, Deus pode ter organizado o GPS e voltado e você teria ido para aí, mas talvez não teria sido da mesma maneira como deveria ter sido, como foi, né? Agora, o que eu digo também, nós brasileiros que queremos viver em outro país, nós temos preguiça de aprender uma nova língua. Uhum, é fato. Mas isso não é porque você tem preguiça, é porque para entrar uma nova língua no nosso subconsciente, porque o nosso consciente quer aprender, mas o Uhum, subconsciente, ele não consegue assimilar aquilo que você quer. Então fica tudo muito desafiador, tudo muito cansativo. Você tenta, mas você tem dor de cabeça, que nem eu tinha dor de cabeça. uhum, Nossa, eu tinha uhum, dor de cabeça, os meus olhos cansavam, tudo, uhum, tudo era tudo assim. Eu falava, até que um dia eu fui tirar minha carta de motorista aqui uhum. e E foi um desafio tão grande tirar essa carta de motorista que eu falei, eu tirando essa carta de motorista, eu vou entrar num curso de alemão e não vou sair mais enquanto eu não aprender essa língua. É difícil os números quando eu fiz 2 meses, né, de alemão, porque eu morei lá em Berlim. Eu quase chorei na aula tentando aprender os números, porque é muito difícil de falar. Porque se fala pela garganta, Sim, você fala foi pela difícil o garganta como se começo. estivesse, né, escarrando, né, que é assim, né? Claro, e nós brasileiros nós falamos pelo nariz, né? O som sai É, pelo nariz, não é pela garganta. é Então isso é verdade. muito diferente de Wie como man, falar alemão. ja, wie man sagt, ich liebe dich, E, dich, sim, dich, né? não, Você difícil. fala aqui com a voz. Eu falo, meu Uhum. Deus, né? Haja garganta para falar essa língua, né? Sim, sim. E aí foi isso que aconteceu. Eu fui tirar minha carta.
de Uhum. motorista foi tão desafiador. Eu tirei a carta com um professor suíço ainda na época. E eu falei, Uhum. meu Deus, foi tão desafiador. E aí eu passei, né? Na hora da prova eu passei, também era o suíço. E ele falou Uhum. assim, Sie haben die Prüfung bestanden. Eu falei, meu Deus, você passou. Eu falei, meu Deus, é sério? Eu beijei o homem, saí saltitando. No dia eu coloquei uma camisa rosa, uma calça bege. Eu tava assim, bem, né, uma menininha assim, né? Coloquei a blusa Uhum. rosa, uma blusa por baixo, assim. E ficou assim, bem discreta, mas ao mesmo tempo bem interessante, né? Uma mulher de rosa. Que homem que vê uma mulher de Uhum. rosa, né? Mas ele ficou Claro. tão encantado comigo, porque ele passou a prova todinha conversando comigo, porque eu, falando com ele em alemão. Ali ele passou Uhum. a prova todinha falando comigo em alemão, falando do Brasil, falando do casamento dele, dos filhos, dele fazendo Uhum. férias. Cristina, how are you, my darling? A minha filhada, a irmãzinha do Benjamin. Ah, que Ai, lindo. e e ele falando alemão comigo, eu pronto. Daqui a pouco passou a prova, 1 hora a gente rodou e foi assim. Para ele foi uma terapia ter feito aquela prova comigo, porque ele também falou Claro. coisas dele pessoais. E eu falei, Aham, poxa aham. vida, como é importante você aprender a língua, né? Claro. E aí eu entrei no curso, como eu prometi, eu entrei no curso de alemão Uhum. e fiz amizade Uhum. também com a professora, a Bernadette. E ela perguntou para mim um dia, Ana, por que que warum willst du Deutsch lernen? Warum willst du Deutsch lernen? Aí eu falei, por que você quer aprender alemão? Aí eu falei, porque eu quero ensinar o meu filho, eu quero sentar do lado do meu filho quando ele estiver aprendendo. E eu quero ter essa Claro. oportunidade de dar do lado dele e falar para ele, né, algumas frases, algumas palavras, e ensinar. E ela Claro. falou, naquele momento eu profetizei, querendo ou não, profetizei a vinda dos meus filhos. Dos seus filhos. Uhum. Porque eu falei, eu quero estar sentada do lado dos meus filhos, ensinando eles Claro. a língua. E quanto isso é importante você falar, né? Porque isso é a diferença de a mentalidade, né? De você pensar também na próxima geração. Eu tenho que estudar o idioma, não só para minha necessidade naquele momento, né? Mas também porque amanhã, quando eu tiver meus filhos, quem vai fazer os trabalhos da escola com ele? Eu sei que Exatamente. a gente não vai. Tem muita coisa que nós brasileiros nós não aprendemos na escola aquilo que os europeus aprendem, mas tem coisas que a gente sabe, por exemplo, coisas de fazer contas, algumas coisas de como escrever, você tem que saber como fazer. E se você não sabe o idioma, como é que você vai ajudar? Né? O O quanto mínimo, que é é importante verdade. você pensar, pelo menos com o mínimo, nem que seja quando você não precisa ser mestre, né, no idioma, posso dizer assim, que você tem que saber toda, mas pelo menos você tem que saber corrigir, ó, não está escrevendo bem isso você pode, ou pode falar de uma maneira melhor, enfim, isso é importante porque pela experiência que eu conheço outras Uhum. mães, eu não vejo muito isso, né, simplesmente Sim, passar responsabilidade para para a escola. para Isso. escolinha, né, no caso aí para criança pequena, ou para a Akita, né? Que chama Akita também aí na Kita, Suíça? aqui é Kita. O Benjamin vai Aham. entrar na Kita agora dia 22 de agosto. Eu eu conversei, eu que fiz né, eu que marquei a reunião por telefone, Uhum. falei com o Uhum. irmão da dona, depois falei com a dona e depois escrevi um e-mail para eles. Olha, Josi, oi Josi. Escrevi um e-mail para eles, depois Uhum. fui lá com meu marido, organizamos tudo. Agora, se eu não falasse alemão, eu ia ter que pedir para outra pessoa Claro, fazer isso. claro, claro, Então fica tudo mais desafiador. Mas, gente, claro. a coisa melhor do mundo, olha só o que aconteceu comigo. O meu marido faleceu e aí Uhum. ele deixou um testamento aonde eu tinha um tutor. Uhum. Só que ele deixou uma cláusula no testamento que se eu tivesse condições de administrar a minha herança, eu poderia não precisar do tutor. Uhum. E aí a juíza perguntou para mim e eu respondi para ela em alemão. Eu falei, Uhum. se o meu marido deixou para mim essa possibilidade, eu falo sim, ja, natürlich, ich kann das machen, ich kann alles organisieren, ich brauche nie einen Tutor.
Ondaná. Uhum. E depois o tutor ficou nervoso comigo. Nossa, como ele xingou. Porque se o meu dinheiro ficasse com o tutor, ele ia me dar uma mesada por mês. Ah, Isso acontece muito aqui na Europa. sim, Mulheres é que não verdade. sabem falar a língua, o marido, com medo de ela não dar conta do dinheiro, deixa um tutor, ou advogado, Uhum. ou alguém da família Uhum. para administrar os bens. E isso Uhum. ia acontecer comigo também. Se eu não soubesse falar, eu ia ficar só com a minha mesada por mês. Olha aí, tá vendo como Ia, é, ia uma dica perder importante, tudo. estudem o idioma, estudem o idioma. Estudem idiomas, gente, estudem. Eu aprendi alemão. Eu ouvia o alemão pelo Walkman. Eu tinha um Walkman tá Uhum. guardado ali. Eu ia dormir ouvindo o CD de alemão do curso. Uhum. Eu Uhum. ouvia à noite, durante o dia, eu ouvia com um livro e à noite eu ia dormir para o meu subconsciente entender que eu Uhum. estava Uhum. aprendendo uma outra língua. Uhum. Eu dormia ouvindo alemão. Uau, amiga. É, Josi, Mas tem não é técnicas para fácil. aprender, né? Tem Tem, técnicas para tem. você aprender. Qualquer língua, gente. Você dorme porque o Claro. seu subconsciente está ativo. O seu consciente não dorme. Então, o seu É. subconsciente está ativo. Tanto é que você sonha, tanto é que você tem Uhum. pesadelo, tanto é que você Sim, sonha até fazendo amor, porque o seu subconsciente está ativo. claro, Então, claro. se ele está ativo, mande as informações para o seu subconsciente, para ele aprender É enquanto você verdade. dorme. E É aí, o que verdade. aconteceu? Eu comecei a aceitar o alemão. Uhum. Porque no Uhum. começo eu tinha dor de cabeça, eu ficava Sim. cansada, eu não suportava o alemão. Eu tenho até ali uns broquinhos que eu fiz e eu cortei um monte de cartolina e na frente, porque aqui para você aprender o der e das, que é o, né, Uhum. é o Uau, da, uau. é, porque Os artigos. a mulher, o homem e a criança. Então, Uhum. der, de homem, o die, de Frau, de mulher, e o das, que é criança, que é o S, que é o neutro. Uhum. E aí, para eu aprender isso, eu também fiz um monte de papelzinho, junto também com a gramática, com a gramática, e fui fazendo os Uhum. papelzinhos. De um lado tinha a palavra e do outro lado tinha o Uhum. significado. Uhum. E assim eu também fui aprendendo para acostumar a minha cabeça. Aí meu marido Claro. fazia as perguntas e eu respondia. Uhum. Gente, é desafiador? É, mas quando você quer aprender, você Você ativa aprende. o mecanismo que existe aqui dentro, que é do aprendizado. Uhum. Porque nós não Uhum. usamos nada da nossa mente. A nossa mente ela vive em estado da época dos homens da caverna, que era É só para usar para verdade. caça. O homem da caverna ele ia, caçava e depois ele ficava repousando. Uhum. E aí a nossa mente vira uma mente preguiçosa, que não quer É. aprender. E Os hoje 8%, né, que a gente fala da gente é usar só 8% do sim, cérebro. o Se a gente pessoal é só 5 que o povo usa. o som, é, É só ou menos, 5 né? ou menos. Porque a nossa mente ela pede descanso. Ela pede essa Sim. pausa, ela pede para ficar sossegada. Então, quem é que quer ficar lendo livro de mente, Não, subconsciente? claro. As pessoas não perdem tempo lendo livros, porque cansa. Tudo isso é Sim. cansativo. A Josi, ela lê vários livros, né, Josi? A Josi, para ler livro, ela é incrível. Uso vários mecanismos também para aprender. Nós temos vários aplicativos aí no telefone. Uhum. Eu aprendi muito por Uhum. aplicativo. O aplicativo meu favorito era o Buzu. Eu aprendi alemão pelo Buzu. Eu consegui fazer Uhum. prova pelo Buzu, porque o Buzu também tem prova. E eu fiz prova até o B2 pelo Buzu. Olha só. E com boa E é nota. gratuito, né? E é gratuito. Ele tem gratuito e tem pago. Ele E vai tem pago. até uma parte gratuita, depois ele tem que começar a Ah, pagar. tá. E o Buzu é um aplicativo que me ajudou a aprender alemão também. Na escola, Olha a só. gente tem os desafios. Eu sou uma pessoa que eu não aceitava ficar na comunidade brasileira, porque eu Uhum. tinha um Que é o, objetivo de aprender. Só que claro, que é o certo. quando eu fui De fazer tá... intercâmbio em Londres,
Uhum. Aos 33 anos, meu marido que pagou na época, né? Ele pagou o intercâmbio, tudo, que foi até que eu te Uhum. mandei, né, o nome da agência, a agência do Sim, Alphaville, que se sim, alguém precisar, pergunta sim, para Nádia, que eu falei para ela aí o nome da agência que manda. sim. É uma agência maravilhosa, organiza tudo. Sim, eu conheci ela E lá de aí, São Paulo. É bem isso, famosa lá em São é bem Paulo. famosa. E aí eu fui para essa agência para Londres. Gente, quem falou que eu estudei inglês? Primeira vez na minha vida que eu saí do compasso. Eu curtia a vida doidada, eu ia para balada, me Aham, unia com o aham. pessoal, conversava brasileiro, inglês nem não passou nem perto. E aí, Nossa. o meu acabou o dinheiro, porque o dinheiro acaba, e eu tive que Uhum. voltar antes de completar os 3 meses para casa, aqui para a Suíça. E meu marido ficou muito furioso comigo, porque ele falava comigo em inglês, e Claro, ele falou, mas você não aprendeu nada. Então, quer dizer, claro, o que que eu estava fazendo? Eu estava curtindo a vida, eu não fui aprender inglês, eu fui curtir a vida, porque naquela época eu tinha condições e eu falei, claro. né? Tudo bem, eu fiz amizade com os brasileiros e fui me divertir, curtir a vida, era balada, passava a Uhum. noite em Uhum. festa, foi uma loucura. Quando eu voltei para a Suíça, não estava falando inglês porcaria nenhuma, só o inglês que eu tinha mesmo, e aí meu marido Uhum. ficou muito bravo comigo. Quando eu trouxe minha sobrinha para fazer intercâmbio na Irlanda, eu já fui Uhum. rígida com ela. Eu falei para ela: você não vai se misturar na comunidade Claro. brasileira. Ai, tia, não, não, não vai. Sabe por quê? Porque comigo aconteceu isso. É muito bom. Aí depois você não vai querer aprender inglês. Sim, sim, E sim. aí ela repartiu o apartamento com francês, com suíço, com espanhol, Uhum. italiano. E eu fiquei super feliz, porque ela ficou com um pessoal que ninguém falava português. Claro, é super Foi importante. aí que ela conseguiu fazer a temporada dela aqui. Uhum. Eu viajei com ela para a França, para Paris, ela conheceu Paris. Depois ela Uhum. foi com os amigos dela para Barcelona, nas férias. Uhum. Ela trabalhou, Uhum. né? Ela trabalhou também na Irlanda, porque ela conseguiu um emprego. Uhum. Então eu Olha fiquei só. super feliz com ela. Quando ela voltou para o Brasil, Claro. ela conseguiu um emprego numa multinacional. Olha só. Mas isso porque eu fui rígida com ela. Uhum. Se eu não tivesse sido rígida com ela, ela não tinha conseguido um emprego numa multinacional. Claro. E era uma Ia, multinacional onde ia ser ela tinha que férias, falar né? Não inglês. ia. E aí o que Sim. aconteceu? Ela conheceu o marido dela lá, que também tinha feito intercâmbio no Canadá, e os dois se casaram. Uhum. E hoje tem um filho. Ai, Então, quer e claro, dizer, tinha que falar inglês para os dois se comunicar, né? olha só o que aconteceu. Ela saiu de um estado inferior, ela Aham. conseguiu, ela conseguiu passar para um estado, né, muito superior. Ela se tornou uma Uhum. mulher interessante para um homem interessante. Uhum. Claro. E o marido dela é um homem que ganha bem até hoje. Tanto é que ela, com 26 anos agora, tem a casa própria, tudo, a vida dela. Ela vive super bem. Uhum. Por quê? Uhum. Porque ela mudou de nível. Claro. Agora, quantas pessoas hoje estão dispostas a mudar de nível? Eu dei a É. chance para ela aproveitou a oportunidade e ela Uhum. mudou de Uhum. nível. Agora, quantos de nós estamos dispostos a mudar de nível? Claro. Você muda de país, mas aí você quer viver a mesma mentalidade, né? Tem um ditado que a Exato. gente conhece muito no Brasil, né? Você pode tirar a pessoa da favela, mas é difícil tirar a favela da pessoa. Tá, a mesma coisa, você automaticamente, quando você passa na imigração, você saiu ali da porta do aeroporto, a sua mentalidade tem que mudar. Você, Sim, eu estava respondendo agora há pouco uma pessoa no Facebook que estava falando que os europeus são frios, né, e são indiferentes. E eu respondi, falei assim, o problema não é os europeus, o problema é que nós brasileiros nós somos carentes, nós é, queremos atenção. isso é E aí verdade. e ele me respondeu bem, bem educadamente, sabe? Falando que ele preferia o povo alegre, apaixonado. Eu falei assim, tudo bem, mas o problema não é isso. A questão é que você não entendeu que os europeus são diferentes. A cultura deles é que eles são mais reservados. E Sim. outra, eles são divertidos, os europeus são divertidos, eles não são frios, como todo mundo fala. É Eles são que. diferentes. Oi, Cláudia. Oi, Josi. Cláudia. Olha, as meninas aqui do grupo estão entrando. Obrigado. Seja bem-vinda. Seja bem-vinda.
Eu tenho amizade com o suíço, a amizade é Uhum, boa. Os padrinhos do meu filho são suíços. Eu sou muito uhum, feliz por isso. É, a minha professora favorita, ela é suíça. O meu professor favorito, ele é alemão também. Eles se tornaram meus amigos. Manda mensagem de uhum, Natal, manda mensagem de aniversário. Então, essa conexão. Os meus vizinhos daqui são meus amigos também. Eu levo o uhum, presentinho, deixo na fechadura lá com cartão, né? Obrigado. uhum. Eles olham minha casa se eu precisar. A minha vizinha Olha só. daqui também, qualquer coisa ela me chama, adoro o Benjamin. Uhum, uhum. Então, essa conexão depende de nós nos abrirmos Exato. para o Ex- conhecimento. Porque nós, às vezes, nós temos vergonhas também, vergonha de se expressar. Ai, mas se eu falar Uhum. errado? Ai, se eu falar É. bobagem? E eu sou muito feliz e grata porque quando eu estava na fase do alemão, meu alemão era muito Uhum, engraçado. Aí uhum. a sobrinha do meu marido na época falou assim: Ana, Mariana, Ana, deine Deutsch sehr lustig. Aí eu falei: o seu alemão é muito engraçado. Eu falei: por quê? Porque você fala ele de um jeito que a gente fica feliz, né? E aí Aham. ela falou assim para mim: se eu falasse alemão que nem você, se eu falasse inglês que nem você fala alemão, eu viajaria o mundo inteiro. Mas quando ela viajava com o marido dela, ela ficava Uhum. trancada no hotel porque ela tinha vergonha de falar o inglês dela. Ah, olha só. Dependia do marido para Ah, tudo. a Cleide falou uma coisa aqui super legal. Os suíços são diretos, reservados e muito fiéis. Quando Sim, são amigos, são para sempre. Gostam são para sim de sempre. festa e diversão. Na verdade, eu creio que os europeus são assim, São. né? Eu já morei em Berlim, eu moro aqui na Espanha. Eu vejo que não, eles são diferentes de nós, né, brasileiros. Nós, querendo ou não, nós brasileiros, nós somos dados, né? É que E, assim, inclusive os europeus gostam de nós brasileiros. o europeu ele não vai entrar na sua vida particular para te dar opinião. Nós É, brasileiros, nós entramos na vida do outro para dar opinião. O europeu não faz isso. não faz. Não, o europeu ele vai ouvir, Uhum. né? E ele só vai ouvir. Ele não vai ficar te Uhum. dando opinião. Ai, por que você não larga Claro. desse homem? Nossa, esse homem. Igual uma amiga minha, que mora em Paris, a Carla. Ela, ai, amiga, larga desse seu marido. Meu Deus, ele tá te dando um trabalho. Poxa, quando eu comecei a viver com meu marido, eu sabia que ele já era um homem que tinha o dobro da minha idade. Então eu Uhum. sabia, eu estava ciente que quando ele Uhum. envelhecesse, ele ia me dar trabalho. Claro. Agora, por que que eu ia largar meu marido que estava me dando um trabalho só porque a minha amiga estava incomodada? Então, Claro, para é. você ver a diferença, a, a nossa amiga brasileira ela vai te dar essa opinião. Larga desse Sim, marido que está te dando sim. trabalho. Agora eu vou Porque a deixar gente uma. vai querer sempre o jeito mais fácil, né? Aí o que O que dê menos acontece? problema. O meu marido foi embora, Uhum. me deixou bem financeiramente, me deixou bem Uhum. estável. E eu sou Uhum. feliz e eu tenho minha vida tranquila. Claro. Agora, se eu fosse largar do meu marido só porque a minha amiga não estava satisfeita porque ele estava comigo, porque estava me dando trabalho, larga, amiga, esse homem tá velho demais, tá te dando trabalho, põe no asilo. Então, quer dizer, você usa e depois joga fora? Claro, é. Não, E, gente, infelizmente, isso faz parte do nosso perfil brasileiro, não tem jeito. não tem E jeito. a gente quer que o mundo inteiro nos aceite, Sim. né, como nós somos, mas a gente não quer aceitar os outros, Agora, a diferença eu te deles. digo, eu fiquei com meu marido até o último suspiro. E ele falou para mim, Ana, você é a melhor mulher do mundo. Eu estou indo Olha embora só, que muito lindo. feliz de ter tido você comigo. E com o olho Ai, que cheio lindo. d'água. Ai, até eu vou chorar, que lindo. Ele morreu assim muito feliz, né? E Porque depois falam que europeu é frio. Frio onde falando isso? Não dá pra e ver que é uma ele, pessoa fria? ele tinha medo de eu ir embora. Tanto é que ele falou assim Uhum, para mim: você é um farfalo, você é uma borboleta. Eu nunca vou te prender, porque você tem que ser livre. Então, por isso uhum, que ele deixava eu fazer as coisas, eu ia para o Brasil, eu viajava, uhum, uhum, eu fazia uhum, tudo, mas eu estava sempre voltando, ficava em casa, cuidava dele, uhum, fazia tudo. uhum, Então, uhum. quando eu estava com ele, era o meu tempo de qualidade era de 100%. E ele gostava disso.
Então, Uhum. nós conversávamos muito, eu era uma boa ouvinte, ele falava Uhum. bastante, conversava bastante. E o que eu adquiri dele foi sabedoria, gente. Olha só. Sabedoria. E uma das coisas que eu adquiri dele foi, Ana, você está na Suíça, um país rico, um país de Uhum. pessoas de posicionamento bem elevado. Aproveita Uhum. essa oportunidade. Uhum. Se tiver que se misturar, se misture com as pessoas que podem te trazer algo. Ele sempre falava isso para Sim. mim. Conhecimento, abertura Uhum. de caminho, uma Uhum. oportunidade. E foi isso que eu Uhum. fiz. Eu aproveitei esse conselho dele e fiz amizade. Uhum. A Cleide está aqui, né, Cleide? Eu sou comunicativa, eu falo com todo mundo, Uhum. eu classifico a minha vida assim. Se eu estou no meio da minha família, eu estou de pé no chão, eu estou Uhum. livre, eu estou dando Uhum. risada, estou brincando. Uhum. Se eu estou no meio dos miliardários, eu estou também é, sutil, mais Uhum. refinada, mais Uhum. falando manso. Então, nós temos que só saber balancear Claro. a classificação e tempos. Não, Mas acho que. aprender, Uhum. aprender é um espaço, é uma janela que se abre para o mundo inteiro. A partir do Claro. momento que você consegue aprender o inglês, o alemão, o italiano. Eu falo italiano super bem, porque meu marido, ele falava comigo em italiano. O meu marido Uhum. atual, eu falo com ele em alemão. E eu falo com Uhum. as filhas dele em inglês, que as filhas dele só falam inglês, Uhum. ou norueguês. E E você aí fala espanhol também, né? eu entendo o espanhol, mas eu Ah, não é. consigo falar o espanhol, por incrível que pareça. Eu consigo falar bem italiano, mas o espanhol, eu entendo ele 100%, mas eu não consigo falar Uhum. espanhol. Agora, o francês, eu entendo o francês muito bem. E o francês eu falo Uhum. um pouco também. Mas o espanhol, não sei por que, eu não consigo responder em espanhol. Uhum. É É, incrível. eu creio que é prática, é treinar o ouvido mesmo, É porque eu treinar o creio que, ouvido. como você fala outros idiomas, é mais fácil, É né? verdade, é E verdade. dentro desse processo que você passou de 20 anos, né, morando aí, o que que você teve assim, que você vê que isso foi a maior dificuldade que você teve e a sua maior conquista? O que que você pode comentar É pra bem gente? interessante isso, né? Porque eu tinha o sonho de voltar para o Brasil. O meu sonho era voltar para Uhum. o Brasil. Eu estava na Europa e não via a hora de voltar para o Brasil. Até Olha que em só. 2010 eu tive Uhum. né, a queda financeira muito grande e aonde Uhum. praticamente eu perdi tudo aquilo que eu tinha financeiramente. Eu abri uma loja que foi à falência, o meu dinheiro todo foi investido no lugar Uhum. errado. E eu Uhum. tive aprendizados com isso, porque a minha ilusão era o Brasil. Só que Deus não queria que eu tivesse no Brasil, Deus queria que eu tivesse aqui, realmente na Europa. Claro. E aí, de 2010 em diante, eu fixei minha mente para a Europa. Eu não pensei mais em Uhum. viver no Brasil. E esse aprendizado para mim foi o conhecimento que eu adquiri, as pessoas, Uhum. eu me sinto em casa hoje, vou ser bem Uhum. sincera, eu me Uhum. sinto em casa. Eu amo minha família, sinto saudade deles, Uhum. mas Uhum. hoje eu tenho meu marido, meus filhos. Eu pensar Uhum. em viver no Brasil? Não, jamais. Uhum. Visitar o Brasil? Sempre, porque é o meu segundo coração. Claro. Mas a Suíça também se tornou para mim o meu coração. E Claro. aqui eu me integrei, eu, Uhum. eu conheço as pessoas me conhecem, eu me tornei uma Uhum. mulher feliz Uhum. e eu aprendi a ser feliz aqui. E eu tive Uhum. até Uhum. medo, porque agora eu estou com o norueguês, eu fiquei com medo dele querer ir para a Noruega, né? Eu falei, meu Deus, ir para a Noruega, começar tudo de novo, aprender norueguês. E eu falei, não, eu não quero aprender outra língua agora, eu quero só melhorar o meu inglês. O inglês, Uhum. sim, mas aprender uma nova língua para viver em outro país, não. E aí ele decidiu morar na Suíça. Ah, eu falei, meu Aí Deus, você que ficou alegria. tranquila. Uhum. Agora sim, ele decidiu morar na Suíça. Agora, hoje nós estamos morando na Suíça. Ele também está aqui Uhum. comigo. Hoje ele não está, foi buscar a filha dele. Mas Uhum. é muito bom saber que nós temos aprendizados a partir do momento que você aceita
Uhum. Aceita que a sua vida pode mudar. Todo Claro. mundo nasce com uma estrela. Todo mundo nasce para brilhar. Basta você Exato. querer que essa estrela brilhe. Você tem dois Exato. caminhos a seguir: o caminho mais curto e o caminho mais longo. Uhum. E o Uhum. caminho mais curto, o que que é? É desafios, você atrai pessoas negativas, você atrai pessoas Uhum. a relacionamentos abusivos, você atrai Uhum. pessoas que não te ajudam a você progredir. Mas a partir do Sim. momento que você trilha um outro caminho, é um caminho de virtude, de conhecimento, de aceitação Uhum. de quem você é como pessoa, tudo muda, tudo fica mais brando, mais fácil, Uhum. não é tão desafiador. Uma mulher Claro. maravilhosa por dentro e por fora. Obrigada, Cleide. É verdade, Cleide. Faz pouco tempo que eu conheço a Ana e a história dela é super linda. E aquilo que É é. bom se inspirar em mulheres assim, né? Isso é importante, né? Eu tenho falado É, muito dessa questão de você viajar para fora, de você se conectar com pessoas, né, que estão no país. E quando você sim, não só de você ir para fora, mas a vida, você se conectar com pessoas que têm mais experiência, igual a sua experiência de vida. O pouco que eu te conheço, já muita coisa já me fez refletir muitas coisas sobre a minha vida. E o quanto eu preciso tomar uma decisão de mudar algumas coisas se eu quero conquistar lá na frente outras coisas. Então, isso é importante vocês se conectarem com pessoas, né? o passo número um é você se aceitar como você é e você Hum, colocar num papel o que te impede de você alcançar os seus objetivos. O que me claro. impede hoje de avançar para a próxima casa? Quais Uhum, são as minhas dificuldades? Quais são os uhum, meus medos e desafios? O porquê eu uhum, não consigo avançar? Por que eu não consigo ser feliz? Por que eu não consigo ter um marido bom? O porquê eu não uhum, consigo me firmar no emprego? Então, esse porquê uhum. ele tem que ser feito para você internamente, É porque esse verdade. porquê você vai achar aqui. Mas você precisa Sim. saber, primeiro, aceitar esses pontos que você tem e Uhum, tomar eles como exemplo. Por que que eu não consigo? Tem algum motivo? O que eu posso fazer para estar melhorando o meu princípio? Igual, eu estou claro. com a gravidez na maturidade. Eu comecei Uhum, lá atrás sem ideia do que eu ia fazer. O uhum, meu Instagram era de bolo, eu fazia bolo. Era o meu uhum, hobby, porque não era mesmo a profissão. Eu não ganhava dinheiro uhum, com isso. Era só para ter uhum, algo para fazer. Então, o meu hobby era fazer uhum, bolo. Eu fazia bolo para ocupar meu tempo, porque eu ainda não estava grávida, eu uhum, queria muito ser mãe, e eu queria uhum, ocupar o meu espaço e o meu tempo. Quando veio o Benjamin, Deus já me mostrou um outro caminho que era ajudar mulheres que desejam engravidar na maturidade. claro, claro. Aí eu fiquei me perguntando, mas como que eu vou fazer isso? Eu não tinha ideia de como eu ia conseguir. Uhum, Tanto é uhum, que o que, que eu fiz? Eu entrei no mundo de conhecimento. Eu comecei fazendo coach, depois, agora eu estou fazendo uhum, PNL. Eu entrei aqui no mundo uhum. dos livros, do Sim. Joseph Murphy, do Desbloqueia a Sua Mente, Uhum, ouvindo palestra, ouvindo biografia de famosos, de pessoas que mudaram. Porque o que uhum, aconteceu comigo em 2010? Para quem não sabe a minha história, eu fui suicida até os 23 anos. Tentei me matar uhum, várias vezes. Em uhum. 2010, eu tive crise de novo de suicida. Olha só. E minha cabeça dizia: se mata, Ana. Você não presta para nada. Você não dá certo. Você é uma Uhum, fracassada. Pula. Eu estava no 18º andar. Pula. Você é uma uhum, fracassada. Você não dá certo em nada. Agora estava sem, na época, tava tudo confuso na minha vida. E aí eu tinha perco um dinheiro bem generoso naquela época, foi um dinheiro assim bem uhum, generoso. Vendi apartamento, vendi carro para pagar a conta. uhum, Mas naquele momento, daquela semana que eu passei no apartamento, o que aconteceu comigo? Aconteceu uma imersão da Ana. Eu entrei no mundo de uhum, conhecimento, porque o que eu fiz? Eu falei, eu vou entrar na internet e procurar quem foi
à falência com mais de 1 milhão, que foi o que aconteceu comigo. Eu fui à falência com mais de 1 milhão. E eu comecei a Uhum. procurar na internet quem tinha ido à falência com mais de 1 milhão. E tem muitas histórias, né? Tinha várias histórias. Aí eu também Tem. procurei quem tinha ido à falência e que tinha conseguido mais ainda dar a volta por cima e Sim. ficou mais rico ainda, né? E eu também Uhum. procurei esse tipo de pessoa. Aí eu comecei a ouvir história, fui parar até nos Estados Unidos. Comecei a ver a história Uhum. do Abraham Lincoln, que se tornou presidente já na velhice. Uhum. Comecei a ver a história Uhum. de outros famosos, de pessoas que perderam tudo e conseguiram tudo de novo, pessoas que começaram do Uhum. zero. E aí eu falei, se eles conseguiram, eu também vou conseguir. Claro. E aí eu conheci o The Power, o Segredo, o The Secrets, a Lei da Atração, a Louise Uhum. Hay. Aí fui fazendo um conhecimento aquela semana. Foi assim, a minha cabeça Uhum. só lia, ouvia, ou assistia documentário e foi uma loucura. Eu pedia comida, a Uhum. comida chegava na porta e eu ficava só estudando o tempo Só todo. estudando. Porque eu olhei no espelho, eu chorava. Eu tinha uma dor no Claro. estômago que parecia que eu ia morrer. Eu não Uhum. tinha cor na pele nem nada. A minha mão estava assim, Ansiedade, né? ansiedade. Eu tinha uma Ansiedade. ansiedade. E parecia que eu Uhum. ia morrer de tanta ansiedade. E aí eu Uhum. olhava no espelho e falei assim, Ana, é realmente isso que você quer fazer? Você quer desistir da vida? Acabou por aqui mesmo? E aí eu dei Uhum. uns tapas na minha cara e falei, acorda para a vida, garota. Você não é Claro. só isso, não acaba por aqui. Porque naquela época a minha ambição de ficar no Brasil era grande demais. Eu queria ficar no Brasil a Claro. todo Você custo não do mundo. tinha, você não tinha rompido as pontes, né? Você não tinha quebrado as pontes. E isso Não, legal você falar disso e relembrar. A gente tem poucos minutos, né? Mas o quanto é importante você romper. Olha as consequências. A gente, talvez você nem ia falar sobre isso. Você deve ter não, sentido. não. Provavelmente alguém vai ouvir Alguém vai ouvir, é para vocês verdade. verem, porque o quanto é importante quando você decidir vir para fora, para morar, você tem que quebrar as pontes, porque Tem que quebrar as senão o pontes. seu passado vai ficar te lembrando e isso você não vai conseguir avançar. Foi a crise que provavelmente foi o que você teve, né? Você foi uma crise Porque de você não sabia o que fazer. eu fiz tudo no Brasil. Eu abri loja de carro com um tio meu, Uhum, levei pau. uhum, uhum. Abri loja disso, abri aquilo. Eu fui abrindo um monte de coisa e nada dava certo. Fiz investimento no Brasil louco, nada dava certo. Porque eu não Nossa, consigo. Quando eu percebi que o meu umbilical com o Brasil não existia mais, e eu nossa, estava insistindo no claro, lugar que não era mais para mim. claro. Não era, a sua semente não tava, não ia gerar, não estava gerando Não, fruto. Estava não, te amaldiçoando, estava me posso dizer assim, amaldiçoando. né? E aí, quando eu entendi isso, a minha Uhum, vida mudou. Quando eu parei e falei, não, agora eu vou viver a minha vida aqui na Europa, eu vou aceitar o meu uhum, marido daqui como ele é, uhum, porque na época também não uhum, aceitava ele de jeito nenhum, tanto é que eu queria uhum, ficar no Brasil, eu não queria mais ficar com ele. Fui para o uhum, Brasil tentar a minha vida, deu tudo errado, e aí eu tive que voltar para o colo dele de novo, para os braços dele de novo, e aí uhum, eu falei para Deus, eu vou ficar com ele até o final da vida. Aconteça o que acontecer, eu não largo mais esse homem. uhum, Foi naquele uhum. momento que mudou tudo. Só que Olha ele só. foi esperto comigo. Ele falou assim: eu não vou dar mais dinheiro para ela gastar desse jeito, eu vou dar uma mesada para ela. Aí ele começou, Uhum, ele me colocou numa mesada por mês, X por uhum, mês. E eu toda endividada no Brasil. Eu falei: meu Deus, como que eu vou fazer para pagar todas essas contas? Eu só sei que foram uhum. 3 anos pagando conta. Pagando. Paguei tudo. Porque o meu sonho sempre foi a independência financeira, de eu ter meu próprio negócio, de Uhum, eu ter uhum, loja no shopping. Eu sempre sonhei assim, loja no shopping, ter uhum, franquias. Eu sempre pensei em fazer uhum, negócio, business, 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 business. uhum. E de repente fez tum. Só que Claro. agora, com essa nova oportunidade que Deus, né, me fez enxergar, a gravidez da maturidade, mulheres que nem eu, mulheres que Uhum, viveram de tudo, mulheres que passaram por tudo, mulheres que casaram, se separaram, mulheres que agora uhum, têm um novo amor e querem ser mãe, só que elas se acham uhum, velhas, elas se acham incapazes de mudar de carreira,
de ter Uhum. uma nova chance de vida, de ter um novo Claro. relacionamento. Mas nós temos que entender que as nossas portas não podem se fechar diante de nós. Porque Não, Deus colocou diante de ti uma porta que ninguém vai fechar. Mas tudo isso exato. depende de você abrir essa porta e manter Sim, essa porta aberta. Porque se Deus colocou essa porta diante de ti aberta, então mantenha ela aberta com as claro. possibilidades do céu. Deixe as bênçãos divinas de Deus entrar na sua vida, mas se permita ser feliz. Se permita ser Sim. mulher, se permita ser esposa, ser amada, ser querida, Uhum. se permita ser Super, mãe, claro. se Super permita ser importante mãe. isso, Ana. É muito bom falar com você já. Já deu o horário. Ah, Pessoal, vocês acompanhem o perfil da Ana, eu, vejam os vídeos dela no YouTube, porque é uma grande mulher, uma mulher sábia, tem muita sabedoria para contar de tudo que ela passou. Eu estou aprendendo a conhecê-la, a admirar a história e, como eu olha, já te disse, eu sei que mas de alguma maneira você também vai me abençoar e a gente vai celebrar quando eu tiver a época que for o tempo de eu ter ei, filhos, a gente vai celebrar junto também. coisa Isso, boa, você, coisa uma, boa. uma das respostas foi assim, a Ana me Gente, ajudou também. mais uma coisa para finalizar. O Benjamin nasceu na época da pandemia. O meu Uhum. marido é europeu. Ele não pôde entrar na Suíça. Agora você Nossa, imagina, ele se tornou um imigrante que não podia entrar no país que ele queria, sendo europeu. nossa, nossa. Ele ficou 5 meses lá na Noruega, obrigado, ele não conseguiu entrar na Uhum, Suíça. uhum, O filho dele nasceu, né? A mamãe aqui deu conta de tudo sozinha, com cesárea, tudo. uhum. E ele, meu Deus, esse homem chorava dia e noite, porque ele não, ele fez de Claro, tudo para entrar aqui e ele não conseguiu. e não Então, deixava. se vocês hoje têm a oportunidade de mudar de vida, de entrar em outro país, aproveite, pegue Uhum. com as duas mãos Sim, e dê o seu melhor para que exato. você permaneça nessa nova oportunidade, porque isso é um presente divino de Deus. Com Deus te deu a certeza. oportunidade de você viver o novo, então viva o novo. Se permita ser feliz, se permita, aceite outras línguas, aprenda. Quem tem Exato. filho pequeno, ensina o seu filho inglês desde bebezinho. Sim. A Cleide, ela é coach de mães, né, Cleide? Ensine os seus filhos inglês tudo, desde pequenininho. Aqui em casa, os Uhum. brinquedos do Benjamin é em norueguês, é em alemão e ele Uhum. assiste a televisão em inglês, só inglês. Uhum. E eu falo com ele em português. Ele vai Em falar português. automaticamente 4 línguas. Por quê? Porque a mãe Claro. dele está fazendo isso por ele. Eu não vou Sim. deixar ele aprender a língua depois que ele já tiver com 7 anos, porque para ele é desafiador. Claro. Mas se ele aprender Claro. agora, ele está aprendendo brincando, Vai ser natural. Vai ser natural, natural. sim. Então permita Uhum. que o seu filho, sua filha aprenda inglês desde bebê. Uhum. Uhum. É verdade. Bom, Ana, Ah, eu quero te agradecer pelo privilégio de ter você aqui compartilhando essa história. Muito bom te ouvir. Quero agradecer também vocês que estão aí. Eu não sei se a live corta, então, como já passou do tempo, eu não, não não, sei não, quanto não tempo está tem. cortando mais. Isso é a vantagem do Não, Instagram. Não. então, ótimo. Mas quero agradecer mesmo pelo privilégio de ouvir essa história. E eu sei que a sua história, tudo que você contou, eu tenho certeza que vai ajudar outras pessoas. É, a gente vai ouvir muitos comentários aí das pessoas do que A você única falou. coisa que vocês devem guardar no coração de vocês é que vocês são capazes, capazes e Uhum, merecedores de tudo que é bom pela ordem divina do céu é para verdade, vocês. Então é estejam verdade. abertos e receptivos para as boas novas do céu. Se Com permita certeza. atingir o seu objetivo, mesmo que seja impossível. Eu engravidei com 1% de chance de ser mãe. Estou grávida de novo aos 48 anos. Então Oh, quer ai, que dizer, beijo. então quer dizer, não é possível? É possível. Claro Eu que vim, é. eu vim para o outro lado do mundo com 20 franco e um contrato de trabalho. Então, é Claro, possível? É possível, mas você é tem que possível. acreditar que é possível. Exato. Sim. Tá bom. Muito obrigada, Ana. Gente, muito Beijo, obrigada. Cleide, Um grande meninos, beijo. Eu quem vou deixar veio, a live. Sim, desculpa te cortar. quem veio aí, por favor, me siga lá, Ana Folteira. Uhum.
E eu muito Eu vou obrigada, deixar a agradeço. live, eu vou deixar a live guardada também para que vocês possam rever e, enfim, tá bom? Um forte abraço para Nádia, se vocês. precisar de mim, Boa eu tô noite. aqui. Beijo. Tá bom, a gente vai se falando assim. Tchau, Beijo. muito Tchau, tchau. obrigada. Tchau, tchau.